Olá, aluno! O que você vai assistir agora é um pequeno trecho de uma aula ao vivo, de uma live dentro de nossa plataforma, que aconteceu dentro da nossa plataforma Olá, aluno! Vamos lá. Nossa aula hoje será sobre as divisões regionais brasileiras, né, ou regionalizações do Brasil. Né? O que são as regionalizações brasileiras? As divisões regionais brasileiras, gente, antes de tudo, só uma diferenciação. Elas são diferentes da divisão que nós temos do Brasil de estados e municípios. Né? A divisão em estados e municípios, ela é uma divisão política. Né? Por que é uma divisão política, né? Vamos falar primeiro dessa divisão, por quê? Porque os estados aqui, vou falar dos estados, nem precisa entrar no caso dos municípios, né? Os estados, eles vão entrar aqui nessas divisões regionais, né? Os estados, assim como os municípios, né, mas eles são divisões políticas, por quê? Porque, por exemplo, a população do estado, né, o estado aí do São Paulo, Amazonas, né, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, né, eles elegem os seus governadores, os seus deputados, né? As cidades elegem ali os seus prefeitos, os seus vereadores, né? O Distrito Federal elege o governador distrital, né? E os deputados distritais, né? Isso, então, são as divisões políticas, tá bom? A gente vota no prefeito do nosso município, no governador do nosso estado e no presidente do país, certo? Essas divisões, então, as divisões de estados e municípios são divisões políticas, por quê? Porque tem os politicozinhos, né? Os politicozinhos, os politicosão, né? Esses políticos, esses grandes políticos aí, né? Eles representam, né, estados ou municípios. Agora, nas divisões regionais, gente, nós não temos ali uma divisão política, certo? Nós temos uma divisão mais, pelo quê? É pelas características dos lugares, né? Seja pelas características geográficas de localização, seja pelas características, né, naturais, características culturais, seja pela dinâmica econômica, né? Passando só para atrapalhar o vídeo e dizer, se você ainda não é assinante Olá, aluno, conheça a plataforma, link abaixo. Tudo ok, até aqui então, né? Pegaram por que as divisões regionais são diferentes, né, das divisões em estados e municípios, né? Divisões estado, município, política. Essas divisões regionais são por características diversas, tá? Veja bem, ótimo. Nós temos três principais regionalizações conhecidas aí no território brasileiro, né? E todas elas foram, elas datam, né, já de muito tempo, mas elas foram, em 1988, a gente teve as últimas mudanças aí no estado, nos estados brasileiros, né? Então, assim, as nossas regionalizações aqui, elas são adaptadas hoje para o mapa político brasileiro atual. Exemplo, Goiás e Tocantins separaram, né? Foi o mais recente que eu tenho na memória. Então, assim, são dois estados diferentes agora. O Tocantins fica na região do IBGE, né? Na região norte, Goiás na região sul, ou na região centro-oeste, perdão, né? Então, dividiu o estado no meio, né? Mudou o mapa da região. Vamos lá. Gente, essa divisão aqui é a divisão do IBGE, a primeira divisão. Essas são as três divisões mais comuns que nós temos aí hoje, que são cobradas no vestibular, que são cobradas nas provas, né? Que são trabalhadas pelos geógrafos, né? Ou por quem trabalha no IBGE. A primeira e a mais famosa é a do IBGE. O que é o IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por exemplo, ele faz o censo da população, né? Ele levanta quantas pessoas tem cada estado, né? Cada cidade, cada região dessas, né?
ele vai ver as características naturais, digamos assim, o econômico, né, os indicadores econômicos. E, gente, essa é a que nós mais conhecemos. Essa aí todos vocês já ouviram falar dela, né? Quais são as 5 regiões que nós temos aí na divisão do IBGE? Né? Vai lá, alguém fala a primeira. A mais de cima é qual? Alguém? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a divisão mais comum que nós temos, né? E aí, gostou? Quer mais? Quer saber mais? Acesse o link aí abaixo e conheça a nossa plataforma. Olá, aluno!